19º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a unidade do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Diz assim o texto bíblico: procurando, ou com algumas traduções, esforçando-vos para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pode se assentar. Conforme vemos nesse próprio texto, a unidade é obra divina. Na cruz, Jesus desfez as inimizades, tanto do homem para com Deus e de o homem para com o homem. A partir do momento que o homem é reconciliado com Deus, ele consegue viver em paz com o homem. E o Espírito Santo, depois dessa obra de Cristo, o Espírito Santo nos une ao próprio Cristo, que é o cabeça, formando assim a unidade da igreja. Quem é a igreja? Os salvos, todos os que creem em Cristo e obedecem a sua palavra. Agora os crentes são chamados para viver e zelar por esta unidade. Paulo começa aqui dizendo no versículo 3, a primeira parte do versículo é: procurando guardar a unidade do Espírito. A palavra procurando, olha só o significado dessa palavra. No grego, spoudazo, significa fazer algo com motivação e esforço intenso. É esforçar-se ao máximo, fazer tudo para dar o melhor de si, se dedicar, se empenhar. Esta palavra denota um movimento interno da pessoa, por isso que ela envolve fervor. É um movimento rápido em benefício de uma causa, ou seja, é envolver-se de todo o coração. Então, quando ele está dizendo sobre guardar a unidade do Espírito, ele está querendo dizer o quê? Então, se esforce, procure manter essa unidade, se dedique a isso, se empenhe a isso, dê o melhor de si, faça de tudo para que isso aconteça. Então, esse procurando aqui seria muito melhor, dentro do grego, conforme já disse o significado, seria muito melhor traduzido esforçando-se. Então tem que haver um esforço da nossa parte para manter. Eu não posso promover a unidade, não. Conforme nós vamos ver aqui, a unidade é do Espírito, mas eu sou chamado a me esforçar para manter essa unidade. Agora perceba comigo, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, você lembra desse 2 Pedro, o capítulo de número 1, versículo 5, o apóstolo Pedro está falando ali do quê? De aumentar, ele fala, acrescer as virtudes. Ele fala, ao teu conhecimento você acrescenta a temperança, que é o domínio próprio. Aí a temperança você acrescenta aí a mansidão. E assim ele vai falando que a vida cristã é um conglomerado de virtudes, as virtudes de Deus sendo manifestas na nossa vida. Então agora aqui ele diz isso aqui no versículo 10: portanto, irmãos, olha lá, a mesma palavra, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Vocação, ou seja, Deus nos vocacionou ao céu, nos chamou para a salvação. E eleição é a escolha de Deus. Então Deus nos escolheu para a salvação e nos chamou para ela, tá certo? Ele nos escolheu e falou, vem, a gente aceitou. Porque fazendo isto, olha lá como que é importante essa questão aí de se esforçar para manter a unidade, ó. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, que aqui, presta atenção, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, os pensamentos deles se unem, porque você viu aqui em Efésios que o apóstolo Paulo fala da longanimidade, da humildade, da mansidão, ele fala do amor, entende? São as virtudes de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, corroborando com esse pensamento, ele fala que a gente tem que desenvolver essas virtudes, ou seja, onde se dá o quê? O nosso crescimento
espiritual. Então perceba, aí ele diz o quê? Quando nós agora desenvolvemos, e como que eu desenvolvo? O texto está dizendo o quê? Você deve procurar, ou seja, você deve se esforçar. Entende? Eu devo me esforçar para que aconteça esse desenvolvimento espiritual. Eu tenho que ser zeloso com isso, eu tenho que ser dedicado, eu tenho que me empenhar. Então, agora veja isso aqui comigo. E ele diz que o resultado aqui vai ser o quê? Nunca jamais tropeçareis. A palavra tropeçar aí significa fazer alguém cair, pecar. Então ele está dizendo nunca, jamais, e esse tropeçar aqui significa perder a salvação. Então o texto está querendo dizer o quê? Se eu tiver nesse desenvolvimento espiritual, eu cada vez mais, a minha salvação, eu já estou salvo em Cristo. Só que essa salvação, ela precisa se tornar cada dia mais firme, a ponto de que o quê? Não tem mais como eu perder ela, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou firmado. Eu estou firmado no ensinamento de Cristo, e não tem quem me tire dele. É forte isso aqui. Agora veja isso aqui. Então observe uma coisa, é Deus que dá o crescimento, mas o plantar e o regar da vida espiritual é responsabilidade nossa. Então quem me faz crescer, quem que é? É Deus. Mas isso não tira a minha responsabilidade de cultivar a minha vida espiritual. Então tem que haver a parte humana. E qual é a parte humana? Se esforce. Quando Paulo fala de plantar e regar, é o meu esforço que eu tenho que ter de busca, de oração, entende? E aqui, quando eu passo a me esforçar aqui, ou seja, Deus é que garante o crescimento, tá certo? Então, pela graça, as virtudes de Cristo são desenvolvidas em nós, a fim de sermos espiritualmente vitoriosos e frutíferos diante de Deus. Ou seja, cabe a nós esforçarmos-nos de todo o coração e andar no Espírito. Desse modo, não falharemos em viver em unidade. Então, quando o povo de Deus, a igreja, passa a desenvolver as virtudes de Cristo, ela não vai falhar em viver na unidade, de manter essa unidade. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e não dar lugar à carne, é justamente isso. Quando nós passamos a andar no Espírito, nós vamos viver em unidade. Isso é natural que aconteça. Então aqui, esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual, porque quando eu desenvolvo a mansidão, quando eu desenvolvo a longanimidade, o que é isso? As virtudes de Deus em mim. Então é Deus que manifesta essas virtudes em mim. Mas só que para que isso possa acontecer, Deus dá o crescimento, mas eu tenho que fazer o quê? Me esforçar. Então tem que haver um esforço da minha parte, tem que haver uma busca da minha parte. Então aqui nós temos a responsabilidade humana. Deus faz a obra, mas tem a responsabilidade humana do seu esforço em Deus. Agora ele diz, procurando guardar. A palavra guardar aí, meus irmãos, significa tomar conta de, é como um vigilante mesmo. É manter alguém no estado no qual ele está, ficar vigiando para impedir que alguém fuja, é amarrar alguém, é conservar. Então quando Paulo está dizendo aqui, você se esforce para guardar, ou seja, para manter a unidade, ele está querendo dizer o que com isso? O que ele está querendo dizer? Vamos lá. O Espírito Santo é ele que efetuou a unidade. Então a unidade é divina, a unidade divina, e cada crente, membro do corpo de Cristo, é encorajado a tanto zelar como manter esta unidade. E este guardar, vigiar, é porque existe alguém, ou seja, existe um inimigo que quer romper essa unidade. E qual é o inimigo que rompe a unidade? O primeiro, a carne. A carne rompe a unidade da igreja. Outro inimigo, o mundo, o sistema corrompido por Satanás, ele traz o rompimento da unidade da igreja. E o outro, o diabo. Ele trabalha para o quê? Para trazer a desunião, para que a igreja não esteja unida, até porque quando ele separa, quando ele divide, ele enfraquece. Então aqui perceba,
O texto diz que eu tenho que ser zeloso, eu tenho que ser diligente, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ser dedicado para desenvolver as virtudes de Deus na minha vida, tá certo? Para que essa unidade possa ser mantida, para que ela possa ser guardada. Então, é como que eu tenho a unidade comigo e eu não tiro os olhos da unidade. A carne vem, mas eu estou vigiando. O mundo vem, mas eu estou vigiando. O diabo, ele se levanta, mas eu estou o quê? Eu estou vigiando. Então, a unidade está o quê? Está amarrada comigo, está presa comigo. Aí ninguém pode tirar eu da unidade. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele nos ensinou sobre a unidade em João capítulo 17. E o capítulo 17, você sabe que é conhecido na teologia como o capítulo da oração sumo sacerdotal. Por que o capítulo da oração sumo sacerdotal? Porque o sacerdote na época, ou o sumo sacerdote, ele tinha como finalidade apresentar todo o povo diante de Deus. E é o que Jesus fez como nosso sumo sacerdote eterno. Ele apresentou tanto os discípulos como todos aqueles que creriam no seu nome. Até por nós, Jesus intercedeu em João capítulo 17. Até nós fomos alcançados por aquela oração. Uma oração que até o dia de hoje fala. E Jesus, esse capítulo todo, fala sobre a unidade. Todo o capítulo 17. Jesus rogou ao Pai por isso. E agora nós vamos ver aqui a respeito, Jesus nos ensinou sobre essa unidade, sobre manter a unidade, guardar a unidade. E perceba só, o versículo de número 1, olha que coisa tremenda. Jesus no capítulo 17, não se esqueça, ele está orando sobre a unidade. Ele está falando da unidade do Pai com ele, ou seja, juntamente com o Espírito Santo, ele está falando da unidade da divindade. E aí ele ora, em resumo, estou explicando para vocês, para que a igreja, os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, venham viver essa mesma unidade que Deus tem. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, Jesus falou, eu quero que eles sejam um conosco também. Aí olha só o que Jesus nos ensinou, isso aqui é profundo, hein? Dobre a sua atenção. Olha o que Jesus ensinou sobre a unidade. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, está falando da crucificação, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha isso aqui, Jesus está dizendo, me glorifica porque também eu vou te glorificar. Perceba isso aqui comigo, nessa oração sumo sacerdotal, Jesus pede ao Pai, né, que os crentes vivam na mesma unidade da divindade. E aqui perceba como que pode acontecer a unidade, aonde nós vemos a unidade, essa harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você encontra algum versículo na Bíblia, Jesus falando mal do Pai? Ou o Pai falando mal de Jesus? Você vê o Espírito Santo falando contra o Filho? Ou o Filho falando contra o Espírito Santo? Então onde está a unidade deles? Onde você pode ver a perfeita unidade deles? Um fala bem do outro. Tá? Isso aqui vocês já ouviram falar. Então veja, a unidade, nós vemos que essa unidade faz com que um fale bem do outro. Você pode ver, o pai fala bem do filho, o filho fala bem do pai, o Espírito testifica do filho, e o filho também testifica do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é de Deus, e o Espírito Santo é de Cristo. Há uma unidade, e se você tentar puxar um do lado, não tem como, eles são um. E aí um glorifica o outro, um fala do outro. Aí eu aprendo tremendo. Agora veja só, o que desfez a unidade na edificação da Torre de Babel? Lembra quando estava construindo a Torre de Babel? O povo não estava construindo? E teve alguma coisa que paralisou a obra. E qual que foi o problema da paralisação da obra? A língua. A língua foi o problema. Só paralisou a obra por causa da língua. Porque o texto diz lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1, diz assim:
A terra era de uma mesma língua e uma mesma fala. Aí os homens se reuniram para levantar uma torre. A Bíblia diz, a chamada, conhecida no original, Torre de Babel, ou Babel. E ali, veja só, o texto diz aí, no capítulo 11 de Gênesis, o versículo 6, Deus fala assim: eis que o povo é um. Perceba, o povo se reuniu como um só. O povo é um e todos têm uma mesma língua. Sabe o que Deus falou da unidade deles? Deus exaltou a unidade deles. Deus pegou e falou assim, ó: agora não haverá restrição para eles. Sabe o que é restrição? Não há impedimento. O próprio Deus falou, eles se uniram e não tem como impedir eles. A unidade deles fez com que eles sejam um povo forte. Só que eles se uniram para fazer aquilo que era mal. Eles se reuniram para rebelar contra Deus. Aí o que Deus fez? Gênesis 11, 7, Deus desceu e diz assim, ó: o Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram assim: confundamos a língua dos homens. E agora Deus pegou e confundiu as línguas. Aí um chegava e falava, eu pedia, me dá pá, ao outro vinha com a pedra. Ou seja, a língua já não era mais a mesma. Entende o que paralisa uma obra? Entende o que paralisa uma família? Entende o que paralisa uma empresa? Quando as pessoas não falam a mesma língua. É por isso que o Pentecoste veio para organizar. Por que o Pentecoste veio para organizar? Porque em Gênesis 11 Deus confundiu as línguas, mas em Atos capítulo 2 Deus deu as línguas de fogo. Foi o inverso do que aconteceu, entende? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia vai dizer que a língua que é inflamada pelo inferno causa destruição. Veja só, Tiago fala isso, hein? A língua inflamada pelo inferno. Por que uma língua inflamada pelo inferno? Porque toda pessoa que fala mal da vida dos outros, o lugar dele é o inferno. Entende? Esse vai ser o lugar de todo mexeriqueiro. Toda pessoa que gosta de falar mal da vida dos outros, ele é parceiro do inimigo, diabo, aquele que lança um contra o outro. É isso que significa diabo. Então veja só que coisa terrível, uma língua inflamada pelo inferno, inflamada, é pegando fogo. Então existem pessoas que têm na boca um pedaço do inferno. E aí o que acontece? Em vez de ele usar a sua boca para promover, para engrandecer, o vale de ossos secos se levantou com o quê? Olha o instrumento que Deus usou, foi a língua. Estava caído, Deus colocou de pé. Está vendo só que coisa tremenda? Então, se eu não tenho algo de bom para falar do meu irmão, não fale nada, é melhor. Se você não tem nada de bom para falar, então é melhor se silenciar, porque a questão é essa, presta atenção. Se eu faço parte do corpo, como que eu vou ficar falando? Presta atenção, o corpo se eu faço parte do corpo, o corpo ou seja, eu sou membro desse corpo, eu vou ficar falando, quando eu falo mal de um membro do corpo, eu estou falando mal de mim mesmo. Entende? Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Então Jesus nos ensina, assim como ou seja, na unidade da divindade, um glorifica o outro, Deus quer nos ensinar assim. Então que eu fale bem do meu irmão e meu irmão fale bem de mim. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Aí, o que vai acontecer? O inimigo não terá espaço para trabalhar nas línguas. Porque você sabia que essa foi a questão do inimigo contra Jó? O inimigo queria que Jó pecasse com o quê? Vê se, faz tudo isso aí, vê se ele não blasfema de ti. Mas ele controlou. Glória a Deus. Aleluia. Então comece a falar bem das pessoas. Não fale mal da vida dos outros, não. Não fica falando da vida alheia, não. Se não tem nada de bom para falar, fale de Jesus, fala da glória de Deus.
Aleluia, aprende a glorificar, não fica falando, não, ó, não sabe fazer isso, não sabe daquilo, não fique falando, não tome tempo com isso não, isso só prejudica a nossa unidade, começa a falar bem um do outro, aleluia, aleluia, entende? Porque existem pessoas que falam, mas a fala dele não tem má intenção, a crítica dele é construtiva, se é que, né? Enfim, mas por que eu falo que existe a questão, não sei se isso cabe bem, crítica construtiva, não, porque a Bíblia não fala sobre isso, fala do admoestar, aí é diferente, né? Quando há uma correção, tá certo? Há uma correção. Então, porque existem pessoas que não fazem nada, nunca fez nada e quer corrigir todo mundo, mas ela nunca produziu nada. Você não vê, você olha para a vida daquela pessoa, você não vê ela produzindo nada, você não vê ela fazendo nada. E geralmente quem tem costume muito de usar a língua de forma equivocada é as pessoas que menos fazem. Por quê? Porque está sendo instrumento do inimigo para causar o quê? Divisão. A língua causa isso, gente. Ela causa uma destruição. Veja alguém com a língua inflamada dentro da empresa. Você já deve ter passado por isso aí. É um leve trás terrível, né? Aí fala do um, e aí você não pode dar lado para isso, por quê? Porque do mesmo jeito que está trazendo conversa de um, daqui a pouco vai falar de você também. Não dê lado para isso. Aleluia. Começa a falar bem, fale bem. Aí Jesus diz assim, ó, ele roga, vamos lá, versículo, não esqueça que nós estamos falando de manter a unidade, então não perde de foco não, Jesus ensinou sobre a unidade, então como que eu mantenho a unidade? Falando bem das pessoas. Veja só, versículo 20 e 21, eu não rogo, disse Jesus, somente por esses, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Está vendo que Jesus orou por mim, orou por você? Quem crê na palavra de Jesus aqui? Ele orou por mim, ele orou por você naquele dia. Aí o versículo 21, veja, para que todos sejam como tu, ó Pai, ó és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em, para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluia. Percebe isso aqui comigo? Jesus aqui falou, ó, acerca da palavra, ele falou, aqueles que hão de crer em mim. Então observe, a unidade do Espírito tem base na palavra, diga isso comigo, a unidade do Espírito tem base na palavra. Quem glorifica a Deus pela palavra? A unidade do Espírito tem base na palavra, porque Jesus disse em João 14, versículo 15, ele diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, ou seja, guardareis a minha palavra. Então a forma como eu demonstro o meu amor por Cristo é guardando os seus mandamentos, é guardando a sua palavra. Quais são os mandamentos de Cristo? Tudo que ele deixou para a gente fazer. Ele falou, amai-vos uns aos outros, entende? Mantenha a unidade, isso são os mandamentos de Cristo para a nossa vida. E agora, percebe isso aqui, isso é tão tremendo, que Jesus ordenou em Mateus 28, 19 e 20, olha o que Jesus falou a respeito disso, de guardar a palavra. Ele falou assim, ó, ide por todo mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e olha, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a unidade do Espírito tem como base a palavra. Então todo aquele que não estiver na palavra não conseguirá estar na unidade, porque a unidade é do Espírito, mas tem como base, é por isso que está escrito, se eu andar na luz, como na luz ele está, aleluia, aleluia, o próprio Deus está na palavra. Aí nós vamos ter comunhão uns com os outros, tá? E haverá perdão pelo sangue de Cristo. Agora, olha isso aqui é profundo que eu vou falar aqui agora, isso aqui Deus me deu hoje. Versículo 22 e 23. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, ó, olha lá, Jesus está falando, Pai, tu me deu uma glória e eu dei essa glória para eles. E para que Jesus deu a glória que ele recebeu do Pai? Olha lá, para que sejam um,
como nós. Versículo 23, antes de eu explicar o 22, ó. E eu neles e tu em mim, olha que mistura maravilhosa, para que eles sejam, pelo amor de Deus, glorifica adiantado a Deus por essa palavra. É assim que vai ser na tua casa, vai ter perfeita unidade. É assim que será no meio da tua família, todos vão falar a mesma língua, não vai ser contraditório a obra lá. Pega isso aqui, eu estou sentindo Deus aqui, gente. Pega isso aqui. Qual é a glória do Pai? Qual é a glória do Pai? Qual é a glória do Pai? Pergunte para mim, qual é a glória do Pai? Eu te respondo, ter um filho obediente. Qual é a glória que Jesus recebeu do Pai? Jesus falou, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, qual que é a glória do Pai? Ter um filho obediente. Tá certo? Então, vamos lá. A glória do Pai é ter um filho obediente. Agora tem ao contrário. E qual é a glória do filho? Qual é a glória do filho? Ter um pai que ama. Então presta atenção. Presta atenção. A glória do pai é ter um filho obediente. Agora a glória de um filho é ter um pai que ama o filho obediente. Aí, obediência mais amor, o que dá? Deus manifesta a sua glória. Deus manifesta. Olha Deus fazendo um mistério aqui, ó. Eu vou repetir de novo. A glória de um pai é ter um filho obediente, mas a glória de um filho é ter um pai que o ama. Quando Jesus desceu as águas, o que o pai falou? Este aí é meu filho, nele eu me comprazo, eu amo ele porque ele é um filho obediente, Alabaxera Macaia. Quem pode levantar uma das mãos para o céu? Eu vou te dar 30 segundos merecido para glorificar este Deus, porque Deus está fazendo uma obra aqui. Alabaxande Candarabacaia. Para que Deus quer unidade? Aonde tem a perfeita unidade, Deus se manifesta em glória. Meu Deus. Camasicando. Uremino procando como a ceia. Glória a Deus. Irmão, qual é o prazer de um pai? Ter um filho? E qual é o prazer de um filho? Ter um pai que o ama. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 A voz sobrador, isso aí é meu filho amado. Quando o filho cumpriu, obedeceu. Eu estou com uma palavra profética na ponta da língua. A minha língua está inflamada pela presença do Espírito Santo. O fogo que está saindo dessa língua não é estranho, não, é fogo de Deus aqui. Uma caxéria. Eu vejo aqui pela palavra da ciência, Deus está me dizendo: eu vou incendiar a tua casa com glória. Alabachanda. Deus vai fazer uma obra dentro da tua casa. Vai ter Canassa Maia. Eleba cantarabachande comanácia. Eleba coubia. Meu Deus. Eu creio. Agora, vai aqui. Irmão, quando alguém ama, a pessoa faz de tudo. A Bíblia de Deus amou o mundo de tal maneira que... Então o filho quer alguma coisa do pai. O que o filho faz?
Adianta fazer birra? Isso aí, por isso que não fala a mesma língua. O que o pai está esperando? Se você obedecer, eu vou rasgar o meu coração. Está entendendo o que Deus faz conosco? Também não estou falando só no relacionamento casa, pais e filhos. Estou falando do relacionamento nosso espiritual. Deus está dizendo, só estou esperando você começar a obedecer. Quando tu obedecer... Aleluia. Aleluia. Irmão, é muito simples o negócio. É que a gente que dificulta, né? Mas é simples. Vamos voltar aqui. Então, procurando guardar a unidade do... Não se esqueça, a unidade não é nossa. A unidade é de quem? Mas só que quem tem que manter essa unidade? Ele já fez a unidade, agora mantenha. Vamos lá. A palavra unidade aí, esse versículo é pequeno, só de palavra, né? Mas a importância dele é tremenda. A palavra unidade significa o estado de ser um. Olha que lindo. Então, quando o Espírito nos une ao cabeça que é Cristo, mesmo sendo muitos membros, nos tornamos um só corpo. Onde se diz na palavra de Deus, em João 10,16, existe um só pastor, que é Cristo, e um só rebanho, que é a igreja. Essa unidade é vista. Vamos ver onde que nós podemos visualizar essa unidade? Em Atos 1,14 e 2,46. 1,14. E todos perseveravam unanimamente em oração. A palavra unânime significa concordância geral. Atos 2,46, antes de aplicar, o texto diz: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Agora perceba, eles eram unânimes em oração, eles eram unânimes em congregar. Agora entende por que a igreja primitiva via todo dia morto ressuscitando, paralítico andando, milhares se convertendo? Agora você entende? Porque o povo estava na unidade. E o que é a unidade? É concordância geral. Aí nós vamos lá. A igreja estamos em oração 10 horas e os outros 300, 400 ficam sem orar. Agora, imagine só, escute, se todos nós colocarmos essa finalidade, todos nós, em tudo aqui, em tudo, vamos lá, vai ter o trabalho de oração, então vamos pegar firme todo mundo. É dia de culto, é claro que tem aquelas questões que acontecem que é natural, mas vamos lá, estou falando de modo geral, chegou o dia de culto, então vamos ser unânime, é dia de culto, vamos todo mundo. O que vai acontecer? Olha o que Jesus falou: o que vocês ligarem. É claro, aplicando aí a palavra, aí o que vai acontecer? Nessa unidade, aqui os problemas vão sendo dissolvidos, as dificuldades vão se derretendo, os problemas vão desaparecendo. Por quê? Porque a igreja é um corpo, e quando todo o corpo está trabalhando, aí a pessoa quer reclamar, tá certo? A pessoa quer reclamar, mas eu estou falando espiritualmente, mas o rim não está funcionando. A pessoa quer reclamar, mas está só com um lado do pulmão, está respirando com maior dificuldade. Entende? Aí a pessoa quer reclamar, a boca não para de comer, o estômago fala, não aguento mais. Você está entendendo o que é ser corpo? É andar tudo em harmonia. Olha lá, a cabeça está comandando, olha como tem harmonia. Aí anda, aí flui. Assim que tem que funcionar a igreja de Deus. Tem que ser unânime, ou seja, isto é, todos tinham o mesmo propósito de glorificar a Deus. Só que o que está acontecendo hoje é o que? Cada um cuida do seu. Eu vou cuidar dos meus problemas, você cuida do seu e cada um que se resolva. Mas não é assim que funciona.
biblicamente falando, eu tenho que levar a carga um do outro. Então, o seu problema não é o seu problema, é nosso. Agora ninguém fala nada. Então, só eu vou ficar guerreando. Não, estou dizendo no sentido aqui, tá? Eu estou falando só um ou outro vai ficar guerreando? Não, tá certo? Eu não só guerreio pelos meus problemas. Não, eu faço parte de um corpo. Aí tem pessoa que é tão egoísta, mas olha como que a mentalidade nossa é medíocre. Aí ele fala, aí a mão esquerda fala, eu estou movimentando bem, a mão direita aqui, lá, está toda arrebentada lá. Só que a mão esquerda se esquece que precisa da direita. Aí se a mão direita não está bem, aí tem um peso para carregar. Aí quem que se lasca agora para carregar? Aí fica só na mão esquerda. Aí a mão esquerda não quis ajudar a direita, agora vai carregar o peso. Deus está tirando toda a mentalidade medíocre aqui nesta noite. Se o teu irmão não está bem, o teu irmão é problema sim. Ele é problema nosso sim. E o que nós temos que fazer? Vamos guerrear por ele, vamos orar por ele, vamos clamar por ele, vamos ajudar ele, porque ele é membro do corpo. E se ele ficar bom, todo o corpo vai ser beneficiado. Isso aqui é coisa violenta, gente. É demais. Essa mentalidade aqui, a mentalidade bíblica de Deus aqui, só Deus para nos ajudar a alcançar essa maturidade. Exemplo prático de unidade. Quer ver só? Vamos usar um texto aqui para falar da prática da unidade no meio do povo de Deus. Eu vou usar Neemias, capítulo 8, versículo do 1 ao 7. É um resumo do resumo, tá? Não vou aqui exaurir o texto de maneira nenhuma. Mas vamos lá, acompanhe comigo. Você sabe que o povo de Israel está num tempo de restauração, e agora Deus usa Neemias e usa Esdras na pregação da palavra para avivar o povo, voltar para os caminhos do Senhor e voltar a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Veja só, e chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, olha lá, todo o povo, não foi só um ou outro, não veio metade, todo o povo se ajuntou como 2 homens, não foi? Olha lá, como um só homem. É isso que a gente tem que entender, ó. Agora versículo de número 2, já dá para ir para o 2. Olha o 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Assim, olha lá, ele veio diante da congregação, assim diante dos homens, como de mulheres, e diante de todos, e diante de todos. Então preste atenção, ele está diante da congregação, ele está dizendo, a congregação aqui tem homens, tem mulheres, tem criança, está todo mundo, ninguém está de fora, ninguém está de fora dessa reunião, ninguém está de fora desse congresso, ninguém está de fora. E muitas vezes, como disse Paulo, às vezes há necessidade da pessoa se ausentar, mas ela não está de corpo presente. Mas o que Paulo falou, eu estou ausente no corpo, mas em espírito eu estou aí com vocês. Por quê? Não consegui vir para o culto, mas mandei minha ajuda, intercedi pelo culto. Pelo amor de Deus, ora essa. Entendo que é unidade, porque tem pessoa que está presente aqui no corpo, mas não está na unidade. É só um corpo estranho. Por que eu digo corpo estranho? Porque tudo que não pertence ao corpo é estranho. E você sabe que o corpo começa a expelir aquilo que é estranho. Não sei se vocês lembram aqui, o testemunho do Robson. O Robson, acho que é Teixeira o nome dele. Faz muito tempo que ele veio aqui. E ele, na chacina do Cangaíba, ele acabou tomando vários tiros e ficou alojado umas balas. Lembra que ele tinha uma no pescoço até hoje? Só que ele teve umas balas que pegou no rosto dele, que o rosto expeliu. Porque é corpo estranho. Aí o corpo foi? Entende? Porque tem pessoa que está mal intencionada no meio da congregação, não aguenta. A carne, o pecado, vai fazendo com que a pessoa se sinta o quê? Estranho. Aí ela pega, aí ela fala, aí como que as pessoas começam a dizer? O irmão está olhando torto para mim. A irmã não quis me cumprimentar com a paz do Senhor. Perceba,
Não tem alguém que está, mas como ele está com a consciência acusada, tudo para ele alguém está. Pegou o negócio? Mas aí vem Deus nessa noite e fala: ó a unidade do Espírito, ó a unidade do Espírito. Vamos lá, gente. Adiante, versículo de número 3, olha lá. Olha isso aí, é lindo demais. Ó. E leu nela, diante da praça, a palavra, né? Que está diante da porta das águas. Olha aí. Desde a alva até o meio-dia, ou seja, das 6 da manhã até o meio-dia. Era 6 horas de Bíblia. Olha lá, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam. Presta atenção, não era 90% da congregação que estava atenta à palavra, era 100%. Todo o povo estava atento a. Isso é ser unânime, porque às vezes tem pessoa que vem e está conversando, está pensando na morte da bezerra, está mexendo em celular, e ele não está unânime, ele não está junto no propósito. É por isso que a glória não flui. Você pode ver. Quando há desacerto no meio de pessoas, você vê que a glória não flui no meio daqueles que estão em desacerto? Não tem como fluir, filho. Deus só trabalha na unidade. Agora veja quando uma igreja é unida, ou seja, é a igreja está em unidade. Olha o que acontece. Versículo 4, olha isso aí, se tu não falar nada. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira. Por que púlpito de madeira? Porque tem que ter humildade. Ninguém é melhor do que ninguém. Que fizeram para aquele fim. E estavam em pé, estavam em pé, junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Presta atenção, é como está aqui, ó, a mão direita e a mão. Presta atenção, enquanto Esdras pegava, o que eles estavam com Esdras? Junto. Mas não é assim, o Esdras hoje está pregando, mas a gente está aqui intercedendo pelo Esdras. Não é o Esdras pregando aqui e o camarada aqui, fazendo aqui, ó, figuinha. Essa mensagem não vai fluir, não. Não, o povo não vai sentir a presença de Deus, não. E ele está aqui orando o contrário. Por quê? Porque ele está com a rixa no coração. Ou ele é invejoso e está dizendo, não, porque os outros vão falar que ele está usando mais que eu. Opa, pera lá, a glória já não é mais de Deus. Aleluia. Mas quando Esdras está pregando, o altar está junto, os outros pastores. Aqui não importa quem está pregando, importa quem está usando o pregador. E quem é que está usando o pregador? Aquele que tem que ser adorado e glorificado, né? Aí tem fiação. Aí tem fiação. Aí tem fé. Enquanto Esdras está pegando, olha os companheiros de Esdras. Vai, Esdras, dá lugar, Esdras, abre a boca, Esdras, profetiza. Aí o altar está em conexão. Aí Deus manda a glória. Aí Deus manda a glória. Deus manda a glória. Aí tem pessoa, vai louvar e falar, já que eu não tive oportunidade, também não vou louvar, não. Meu coração não está, não. Está vendo onde o inimigo trabalha? Agora, quando está todo mundo no mesmo propósito, coração rasgado, veja aqui, eu estou falando na prática a unidade. Versículo de número 5 agora. Eita. E Esdras abriu o livro, não é um livro, é a palavra, né? Perante os olhos, vamos lá, de todo o povo. Porque estava acima de todo o povo, porque quem prega tem que estar numa condição moral acima, né? E abrindo ele, todo o povo se pôs em. Então presta atenção, todo o povo estava de olho na palavra. E quando Esdras abriu a palavra, o que é abrir? É ensinar. Então quando Esdras ensinava a palavra, o povo se colocou de que jeito? Então aonde tem ensino tem um povo de pé. Aleluia. Oh meu Deus.
O povo só se mantém de pé se tiver substância na palavra, ensino da palavra. Bíblia aberta, povo de pé. Não esquece disso não. Mantenha a Bíblia aberta na tua casa. Mas não é no Salmo 23 amarelado lá. Não é isso que eu estou falando. Não. É manter a Bíblia aberta o quê? Só na meditada. Enquanto a tua Bíblia está aberta lá dentro, a tua casa está de pé. Enquanto a palavra está aberta, a tua empresa está de pé. Enquanto a palavra está aberta, a tua saúde vai ficar. Eu estou profetizando. Bíblia aberta, povo de pé. Aleluia. Deus está levantando a casa de alguém aqui. Deus está levantando a saúde de alguém aqui. Deus está levantando o ministério de alguém aqui. Deus está levantando a vida financeira de alguém aqui que estava ruim, não estava bom. Aleluia, mas Bíblia aberta, povo de pé. Verso 6, eu falei, é bem superficial aqui. Aí Esdras, diante daquela manifestação de unidade, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu. Olha lá, todo o povo, não foi metade da igreja, não foi só o grupo dos irmãos, não, olha o que diz a Bíblia, todo o povo respondeu o quê? Amém, amém. O que é amém? Assim seja, estamos em concordância. Então, a igreja toda em concordância. Quero ver Deus não trabalhar numa igreja assim. E aí diz o texto que no meio daquela concordância, olha lá, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Que coisa maravilhosa. Então o povo em unidade transborda na adoração. Você pode ver quando há unidade, quando aquele culto, você vê que não tem a pessoa na interferência, porque às vezes tem pessoa que está na interferência, né? Está na carne, está nas intrigas, e aí vai dando as interferências. Aí o Espírito Santo tem que ir só limpando ali aquela. É por isso, ser um sacerdote, você é sacerdote da casa. Por isso que a gente tem como orar, porque às vezes está tendo interferência dentro do nosso lar. E é o que a gente faz? Ora para o Espírito Santo limpar o ambiente. Que às vezes não está tendo, né? Aquele amém, amém. Olha lá, amém, amém. Todo o povo, o quê? Amém, amém. Não é só um amém não, é dois aí, ó. Entendeu? Amém. Aí o povo no meio daquela unidade, ó, mas transbordaram. Aqui, quando eu digo levantar as mãos, se inclinaram, aqui é uma explosão de adoração. É o transbordar. Porque ali, aquela perfeita unidade faz com que Deus se derrame sobre o povo. Aí quando Deus se derrama no meio do povo, o que acontece? Aí é onde que manifesta as curas, as libertações, vidas são libertas, o corpo estranho passa a ser membro, porque entrega a vida para Jesus. E tudo isso acontece quando o povo está na unidade. Nós não estamos na união. União é várias pessoas que estão juntas. Agora unidade é quando a pessoa é um. Entendeu? Unidade, ó, unidade. A igreja não é vários corpos que estão juntos. A igreja só tem um corpo. Tá? Aleluia. Versículo 7. E Jesua, e Bani, e Serebias, e etc. Não vou ler o nome de todos eles. E os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto, ou seja, cada um na sua posição. Quem que são os levitas aqui, esses nomes aqui? Aqui são os diáconos da igreja. Levita, o sacerdote fala dos pastores, os presbíteros, evangelistas, e aqui os levitas fala de quem? Dos diáconos da casa do Senhor. Então o que isso significa? Já disse, os levitas é o tipo do corpo diaconal da igreja, ou seja, a unidade da congregação, dos homens, mulheres, ou seja, todo o povo, pastores, obreiros, cada um em sua posição. Por que cada um em sua posição? Porque nem todo mundo nesse corpo é orelha. Já pensou formar um corpo só de orelha? Vai ouvir muito do que deve ouvir. Já pensou um corpo só de boca? Deus me livre. Então, veja, aí não adianta. Aí tem alguém que fala, não, mas eu não gosto de ser orelha. Ô filho, quem coloca você no corpo é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que decide o que cada um vai ser no corpo. Se Deus quer que você seja o dedo mindinho desse corpo, que seja o dedo mindinho desse corpo. Não importa que parte do corpo está, o importante é que você funcione como corpo. Agora a igreja toda funcionando, bonitinha, entende? Alinhadinha, saudável. Ô irmão, isso aqui é o céu na terra, filho. Isso é o céu na terra. Vamos lá para a gente entrar na conclusão. Parte B do versículo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que palavra bonita é essa, vínculo. É linda essa palavra. No original ainda eu vou ler porque é linda essa palavra. Sindesmos. Ó. Diga aí, sindesmos. Falou em grego. Ah, vocês estão fracos não, gente? Quinta-feira é outro nível, né, gente? Vamos ver o que significa vínculo. Vínculo significa aquilo que mantém algo amarrado, unido. Eu tenho que ler esse texto para a gente entender. Olha lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu já disse, a palavra vínculo significa aquilo que se mantém, aquilo que mantém algo amarrado, unido. Por que a minha mão está ligada ao meu braço e o meu braço ligado ao antebraço? Por quê? Tem um vínculo. Entende? Tem o vínculo aqui. Se tirar o vínculo que há aqui, o corpo se desfaz. Então, o que mantém o corpo todo ajustadinho? O vínculo, aquilo que amarra. Agora nós vamos descobrir o que é esse vínculo da paz. Como que funciona esse vínculo? Veja isso aqui. Colossenses 3, 13 ao 15. Eu tenho que ler aqui para dar entendimento. O 13, ó. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, para que possa manter a unidade, né? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deus tem falado muito sobre isso, né? Liberar perdão. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo. Agora presta atenção, Paulo fala em Efésios que o vínculo da perfeição é a paz. Aqui ele fala que o vínculo da perfeição é o amor. Entenda uma coisa, o que significa vínculo da perfeição? Ou seja, o amor une perfeitamente. Poderia ser traduzido assim, então o amor une perfeitamente. Mas por que ele falou que o vínculo da perfeição é a paz em Efésios e aqui em Colossenses ele diz que o que une é o amor? Agora aqui está o mistério. Para você amarrar algo, você tem uma corda, tá? Para você amarrar algo você precisa do quê? De uma corda. Já até adiantei aqui. Mas antes de entregar isso, deixa eu ler aqui o versículo 15. Aí olha que diz, ele fala do amor, aí no versículo 15 ele fala, ó, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um, domine em vossos corações, e sede gratos a Deus. Sede agradecido. Agora percebe isso aqui. Então o amor une perfeitamente, tá certo? E agora ele está dizendo que a paz de Deus vos domine em vossos corações. Ou seja, o amor através da corda da paz mantém a unidade. Aleluia, aquele aleluia foi de quem pegou. Entendeu por que lá em Efésios ele falou o vínculo da paz, ou seja, o vínculo é a paz, e agora ele está falando que o vínculo é amor? Porque o amor pega a corda da paz e amarra. Aí vem o amor, pega aquela corda e amarra. Aleluia. Então qual é o nome da corda que nos amarra? A paz. Esse é o nome da corda. Mas essa corda é manuseada pelo... E a palavra domínio, ele fala, a paz vos domine, tá? A paz vos domine, a palavra dominar significa controlar, dominar, prevalecer. Em outras palavras, que em nossas decisões, atitudes e em nossa vida prevaleça a paz. Prevaleça
às vezes você vai ter que decidir se você quer ter razão ou se você quer ter paz. Porque às vezes tem pessoa, irmão, que não adianta, você exorta, não vai, cabeça dura. Aí o que você faz? Em vez de você querer ter razão, para você ter paz, que prevaleça a paz. Melhor do que ficar naquele rebuliço. E aí o que eu faço? Continuo orando. Deus vai fazer a obra. Então que maravilha, hein? Então Deus pega, olha só que coisa tremenda, o amor de Deus pega a corda. Alguém tinha que arrumar um fio aqui, não é possível isso aqui não, tem que ilustrar isso aqui, ó. Me arruma um pedaço de fio aí, filho. Aí, meu bem. Olha isso aí, ó. Olha aqui, ó. Aí vem o pai, ó, pega o amor, aí tá lá, tá dois emburrados. Virado para cá, outro virado para lá. Vem aqui, Beto. Eu uso essas coisas que vocês sabem. Que o pai do aprendizado, se a mãe é a repetição, o pai é a ilustração. Por isso que eu uso muito. Grava na mente. Daqui. Essa corda aqui chama o quê? Paz. O que chama essa corda aqui? Agora, olha lá, tá, vira de costas, por favor, não, aí, ó. Tá, ó, não tá legal, tá desunido, descola aí, ó, não tá. Aí vem Deus e faz o quê? Ó, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Aí Paulo fala, o que nos une é o... Aí vem o pai. Ele, olha lá. Foi rompida ali aquela unidade. Aí vem o pai com muito amor. Amarrado. Isso é uma verdadeira amarração, viu, irmão? Agora, como que vai andar agora? Eita, grudadinho, ó. Obrigado. Aleluia. Canarrachanda, candarabacaia, a corda da paz vai amarrar hoje. E tem que ser com amor, porque se não for com amor, não libera perdão, tá entendendo o mistério? É lindo, né? Eu fico maravilhado com essas coisas assim, porque moda muita gente, né? A gente vê quanto a gente precisa melhorar, Deus vai nos ajudando. Vamos aí trabalhar aqui, encerro aqui mais 5 minutos. O vínculo da paz. Eita. A palavra paz significa paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia, ausência da devastação e destruição da guerra. Por que a paz é a ausência da devastação e destruição da guerra? Você reparou esses dias, nem sei, faz tempo que eu não olho os noticiários aí, mas esse dia estava tendo guerra entre a Rússia e Ucrânia. E o que aconteceu? Por causa daquela guerra, tem gente o quê? Morrendo. Tem pessoas que estão sofrendo com falta de alimento. Tem empresas que estão fechando, quebrando. Umas estão passando dificuldade, porque o material, a matéria-prima não sai, não é exportado. Então veja o que a guerra faz. Então a guerra traz o que? Devastação, traz destruição. Agora imagine o povo de Deus em guerra. Porque se um país não está em paz com outro país, ou seja, aqui tem um país que tem uma coisa que eu preciso. E aí tem que fazer o quê? Uma troca amistosa. Se eu estou em paz, vai ter o quê? Negociação. Vai ter as trocas. Aí o que vai acontecer? O que você tem, você me fornece. O que eu tenho, eu te forneço. E ninguém fica sem falta de nada. Agora entende porque o adversário quer que a igreja do Senhor esteja em guerra? Para isso, para que falte. E aí começa a acontecer destruição, aí começa a morrer casamento, começa a morrer família, os relacionamentos, começa a morrer amizade, aí vai morrendo. Mas aí vem Deus
na sua palavra e diz em 1 Coríntios 14:33, diz assim: Deus não é Deus de confusão. Confusão ou seja, que confusão, que significa tumulto, perturbação. Deus está, Paulo diz, né? Deus não é o autor do tumulto, Deus não é o autor da confusão, mas Deus é um Deus de paz em todas as igrejas. Então nosso Deus não é Deus de confusão. Se alguém arrumou confusão, Deus não tem nada a ver com isso, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Quando alguém arruma confusão, o que acontece? Deus reconcilia. Aí Deus faz aqui, Deus pega a corda da paz e vai com amor. E aí traz aquela unidade de novo. Deus seja louvado pela obra de Deus. A respeito da paz, nós devemos, primeiro, Romanos 14:19, nós devemos seguir ela. Olha só: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. A palavra sigamos aí significa correr atrás, é um velocista. Essa palavra era usada para alguém que estava na corrida e disparava para chegar ao pódio, ou seja, ganhar aquela posição, né? Ao atravessar a linha de chegada. Ou seja, a paz é o troféu do vencedor. Amém? Vou repetir: a paz é o troféu do vencedor. Aleluia. Você vai levantar esse pódio lá na tua casa, viu? Você vai subir nesse pódio e vai levantar esse troféu, porque você vai vencer. Você vai vencer. Vai vencer. Segundo, a respeito do amor, primeiro deve ser seguido, corremos atrás daquilo que é pacífico, né? E segundo, o amor deve ser, a paz deve ser semeada. Vamos lá, Tiago 3,18. Pega isso aqui, ó. Olha que lindo, hein? Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam ou praticam a paz. Ou seja, o fruto da justiça. Qual é a nossa justiça? A justiça de Cristo. Jesus é justo. Jesus cumpriu toda a lei de Deus e nós vivemos na justiça de Cristo. Agora perceba-se que o fruto da justiça semeia-se na paz. Ou seja, aquele que anda nos passos de Cristo, aquele que anda na justiça de Cristo, vai ser um semeador da paz. E por ele ser um semeador da paz, ele se tornará um pacificador. Aonde tem contenda, ele chega com a paz. Olha, Calácia, a igreja recebeu o ministério da reconciliação. Este mundo aí está em tumulto, está em confusão, porque está na carne, está no pecado, aí só dá contenda mesmo. Mas aí vem um crente pacificador e semeia a palavra do evangelho e diz: reconcilia-te com Deus. Olha a semente na tua mão aí, ó. Deus tem colocado a semente da paz, e é essa semente que você tem plantado no teu trabalho, é essa semente que você tem plantado na tua família, é essa semente que você tem plantado nos relacionamentos, é essa semente que está plantada aqui, é a semente da paz. E quem planta uma semente de paz, colhe uma árvore frutífera de paz. Qual vai ser a colheita para quem semeia a paz? Se eu semeei uma semente de paz, o que eu vou colher? É essa árvore que está nascendo. Essa é a árvore que está nascendo. Olha lá o fruto. O fruto da justiça semeia-se na paz. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, oh meu Deus, ou seja, a pessoa os que exercitam a paz, significa que a pessoa se tornou um pacificador. E a Bíblia diz em Mateus 5,9, diz: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O Filho de Deus é um pacificador. Eu sei que tem a questão dos temperamentos, tá? Mas não impede de a gente ter paz. Mas eu admiro muito o homem que me ganhou para Jesus, o pastor Messias. Minha mãe conhece. Pensa num homem pacífico. Você chega perto dele e se sente uma paz tremenda, irmão. Ele é um homem, eu nunca vi aquele homem erguer a voz. Eu queria ter essa graça, porque já é de mim, você já vê que eu já sou pentecostal mesmo, que já é de voz alta, é normal. Mas olha, eu admiro muito quem tem essa, entende?
Pensa num homem, eu estou dizendo, você chega, não sei se alguns lembram, foi no teu batismo, ele veio, ó, lembrei, no dia do teu batismo, Tiago. Foi, eu não sei, não me estou enganado, ele que te mergulhou nas águas. Foi o pastor Messias, não foi? Foi eu e ele, né? Aí, ó, lembrei, olhei para ele, o Espírito me fez lembrar. Esse pastor Messias, pensa num homem pacífico, sereno. Eu admiro muito. Mas cada um fique, né? Cada um Deus deu um temperamento. Mas uma coisa que tem que ter é paz. Paz. Tem que ser um pacificador. Quem joga a semente de discórdia, Provérbios 6. Olha, tem uma coisa que Deus abomina. Ó, desceu aqui agora. Eu tenho que ler Provérbios 6, 19. Eu tenho que ler isso aqui, hein? Desceu agora essa, não está no esboço. Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Olha isso aí. Olha isso aqui, eu vou ler o 6 e o 19. O capítulo 6, versículo 16 e 19. Olha lá. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então presta atenção. As 6 Deus aborrece, mas chega na 7ª, Deus não suporta, Deus fica irado com isso. Deus, olha, é repugnante. E o que é? Vamos ver só para você ter aqui o sentido. Só falar algumas aqui, ó. A primeira, olhos altivos, que é a pessoa soberba. Segundo, língua mentirosa. Olha lá. E a outra, mãos que derramam sangue inocente. É pessoas que praticam maldade. Mas vamos lá, versículo 19. Olha lá, leia todos junto comigo. 3, 2, 1. E testemunha falsa, que profere mentira e semeia contenda, isso Deus abomina, porque aquele que foi alcançado pela justiça de Cristo, o que tem na mão dele não é semente de discórdia, não é semente de contenda, o que tem na mão dele é semente de paz, é semente de paz. A pessoa está ela veio querer arrumar, mas você pega e fala: eu sou um pacificador, eu sou um filho do reino. Olha aí, ó, filho do reino. É lindo, hein? Isso aqui desceu agora. O Espírito Santo, o dia inteiro ele não me deu isso, mas aqui agora ele me deu. E terceiro e último a respeito. Então, a respeito da paz, nós temos que seguir, nós temos que semear e nós temos que viver. 2 Coríntios 13, 11. Se tiver doendo muito, fala pelo menos ai aí, viu, irmão? Aleluia, ai, amém, amém. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, aqui aperfeiçoados, completos, sede consolados, ou seja, encorajai uns aos outros, sede de um mesmo parecer, ou seja, tem o mesmo propósito em Deus, e lê forte, aleluia. Por favor, eu não sou de falar muito isso, é só quando Deus me pede. Diga para o seu irmão: viva em paz. Aleluia. Isso é tremendo. Canabria, Erebaxere, me clama, Lacasubi canta, nequesta, viva em paz. Vivei em paz. Siga a paz, semeia a paz e viva. Viva, viva, viva. Agora, esse Paulinho, ele é tremendo, viu? Por isso que depois do Senhor, né? Depois que eu me regozijar com o Senhor, eu vou dar uns abraços no Paulo, porque esse Paulo, ele era um tremendo homem de Deus, viu? Vou falar, Paulo, as cartas que Deus te usou para escrever, eu preguei tudo, Paulo. Lá na Quinta da Palavra, Paulo, você não sabe o que Deus fez lá, filho. Aleluia, 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 aleluia. Viver em paz. Olha lá, olha o que aparece aqui. E o Deus de paz e de tá vendo o vínculo aí? Porque Deus usa o amor com a corda da paz e amarra. Amarrou. E agora encerro. A exemplo de, então viver em paz, ou seja, não viva brigando, não viva discutindo, foge disso aí.
Deus vai nos dar graça. A exemplo de Abraão, seguimos em fidelidade a Deus e em comunhão com os irmãos. Diga, fidelidade a Deus e comunhão com os irmãos. Diga mais uma vez, fidelidade a Deus e comunhão com os irmãos. Esse foi o exemplo de Abraão, porque Abraão vivia em paz, porque ele era fiel a Deus e estava em comunhão. Vamos ver o texto? Eu vou só ler um, mas o primeiro é quando fala em Gênesis 14, do 18 ao 20, quando ele voltou da guerra, que Deus deu vitória para ele, ele foi até diante de Melquisedeque. Melquisedeque é a junção de dois nomes no hebraico, Melech, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Então, Melquisedeque significa rei de justiça. Tá? Rei de justiça. Ele é rei de justiça e de paz. Agora veja só, então, o Melquisedeque, ele o Abraão veio diante dele, e Melquisedeque recebeu ele com pão e com vinho. Pão e vinho. O que Jesus nos deu para a Santa Ceia? Que é símbolo da comunhão, do corpo e do sangue. Agora você entende o que é estar em comunhão com o corpo? É estar em comunhão com os irmãos. Aí o Abraão, perceba, Abraão estava na comunhão, mas ele não estava só na comunhão. Além do pão e vinho que tinha ali, o que Abraão entregou para Melquisedeque? Hebreus 7:2. Olha aí, ó. E não fica bravo não, viu? Senão eu reprego tudo de novo, você ouve aí. Olha lá. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, fidelidade. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Em outra, o sacerdócio de Melquisedeque é o tipo do sacerdócio de Cristo. Então nós estamos diante do rei de paz, do rei de justiça. Então diante do rei de justiça e de paz, houve pão e vinho, e houve o que é dízimo, ou seja, houve comunhão e houve fidelidade. Então em relação a Deus, fidelidade; em relação aos meus irmãos, comunhão. Aleluia. E eu encerro dizendo: a unidade é do Espírito Santo, mas a vigilância, o fervor espiritual, que é o zelo, é o esforço para manter essa unidade, é nosso. Glória a Deus.